Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fisiortopedia Responde, o nosso quadro aqui do YouTube, onde a gente responde as perguntas da nossa plataforma, dos nossos alunos da pós-graduação e também da Star Cursos. Hoje, respondendo uma pergunta do módulo 10, o módulo de traumatologia, a gente vai falar um pouquinho sobre qual a frequência da fisioterapia no pós-operatório. Então, essa é uma pergunta muito interessante e ela acaba relevando vários fatores importantes, né? Então, ela acaba podendo ser respondida por uma abrangência especial e, obviamente, que cada caso vai levar algumas particularidades. Então, essa pergunta é extremamente relevante porque, óbvio, que vai depender de diversos fatores, tá? Mas antes de eu responder e continuar, não esquece de deixar aqui seu like, seu comentário e ativar o sininho para você sempre saber quando receber alguma coisa nova, sair alguma coisa nova do canal aqui do Fisiortopedia. Então, indo para a nossa pergunta aí da vez, essa questão da frequência da fisioterapia, ela é extremamente relevante em todos os casos de pós-operatório. Uma das coisas que a gente precisa entender é qual que foi o grau, né? Qual que foi a cirurgia em si, o tipo de cirurgia. Uma cirurgia onde o paciente em si já tem um protocolo mais avançado? Ou será que eu tenho que fazer um home care, por exemplo? Porque dependendo do perfil do paciente, eu tenho uma mobilidade dificultada. Então, nessas horas, a gente precisa lembrar, o tipo de cirurgia é extremamente relevante, porque dependendo você pode começar ele num home care e depois realmente ir para o consultório. E dependendo do caso, até numa pessoa um pouco mais idosa, isso acaba sendo muito interessante, porque se ela tiver essa condição, tiver alguém que leve, ela com certeza se beneficiaria por estar em outro ambiente além da casa dela. Ao mesmo tempo que esse mesmo atendimento domiciliar, inicialmente, é extremamente importante para você conseguir adequar o ambiente ele para as necessidades e funções básicas, porque você está dentro do contexto onde ele vai passar a maior parte do tempo. Então, eu vi um serviço particular, né, da Clínica Gerf, onde lá a gente pegava muita prótese de quadril, por exemplo. E grande parte dessas pessoas tem essa preferência inicial e a gente também considera importante que tenha esse tratamento inicial em casa, porque você tem adequação de altura, de movimentação no dia a dia e até de como que ela pode fazer os exercícios iniciais que você propôs, tentando tirar o máximo de imobilidade dentro desse contexto desse paciente, né? Então, pensando que a fisioterapia e a frequência dela, ela é extremamente relevante, porém, isso deve ser complementado com o que o paciente ganha de autonomia em casa. Esses resultados que você tem no consultório podem ser potencializados. Então, é muito importante você conseguir levar em consideração todos esses fatores para conseguir potencializar os seus resultados e o que você faz na clínica. Então, o mais importante é conseguir fazer essa divisão, né? Dependendo do paciente, a gente sabe que se for um cara mais jovem, um atleta, por exemplo, você precisa de uma coisa um pouco mais ativa. E aí você tem que perguntar e entender quais são as condições que ele tem em casa. Porque aí sim, no consultório, você pode fazer uma fisioterapia um pouco mais forte e conseguir realmente evoluir em outros aspectos e muitas vezes precisar de uma eletrotermofototerapia e nem sempre é fácil você ficar levando para todos os lugares. Então, muitas vezes, no nosso consultório, na nossa clínica, a gente tem mais ferramentas, tem mais instrumentos. Então, observar muito qual que é essa fase que ele está e depois também poder evoluir para outras situações. Então, dependendo do que ele tem de disponibilidade, isso acaba sendo extremamente importante. Lembrando que hoje, por causa da telereabilitação, a gente consegue fazer um híbrido também. Então, às vezes, o paciente tem uma dificuldade de se deslocar no consultório e você acaba fazendo uma videochamada, por exemplo, e conseguindo fazer esse híbrido. Então, você pode combinar com ele, dele ir um dia no consultório, você faz um dia por videochamada, confere se ele está conseguindo fazer o que você propõe e nessa hora, na minha opinião, é potencializado todo o processo de autonomia. Porque se ele está fazendo na casa dele com outras condições, você acaba facilitando que ele também use o próprio ambiente dele para continuar os exercícios que você faz.
No geral, se você pensar que um pós-operatório você também tem a questão da perda de força, a gente sabe então que no mínimo essa pessoa precisa vir 2 vezes e fazer um processo de periodização interessante dentro da sua prescrição de exercício, pensando na musculatura mais importante e sempre também focando na função, então nunca ficando exclusivamente só em um e só no outro. Então a gente sabe que no mínimo essa frequência tem que ser no mínimo 2 vezes, mas se o paciente for autônomo e tiver bastante condições, pode fazer uma se ele não conseguir encaixar, porque a gente tem que levar em consideração também o fator financeiro, socioeconômico dessa pessoa. Então, nessa hora, isso acaba sendo extremamente relevante para você conduzir com o seu paciente em relação à frequência da fisioterapia. Então, a grande proposta, e o objetivo desse vídeo é não deixar nada muito fechado, um único jeito de fazer, não tem uma coisa perfeita, exata, mas levar em consideração diversos desses fatores, tá? Fechando, outra coisa que é muito interessante, se for uma cirurgia, por exemplo, de membro inferior, onde provavelmente tem aquela questão da descarga de peso, pode ou não pode, depende muito do tipo de cirurgia, fratura e todo o procedimento em si. Então aí a gente acaba também levando em consideração essa condição, essa variável que é em relação à descarga de peso e membro inferior. Então nessas horas a gente pode pensar que o atendimento domiciliar acaba sendo muito mais interessante. Então acho que é uma pergunta bem rica que deu para trazer diversas variáveis a ser levadas e com certeza eu posso ter esquecido alguma. Então se eu esqueci alguma e você considera algum outro fator extremamente importante, deixa aqui embaixo que essa pergunta também pode virar um quadro aqui do Fisiortopedia Responde. Então, fico por aqui por hoje, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima. Valeu!